pessoal. Meu nome é Dulcimara, sou enfermeira, estou como preceptora no PET Saúde, Interprofissionalidade, Grupo 3, UFRJ, Campus Macaé, e atualmente estou no Centro de Referência ao Diabético do município. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa roda de conversa, e hoje nosso tema são os cuidados paliativos. E temos o prazer, né, de receber convidados. Vou apresentá-los, né, já agradecendo a presença de vocês. O professor Gunnar. O professor Gunnar é um enfermeiro, musicoterapeuta, doutor em enfermagem e biociências, especialista em oncologia, professor adjunto do curso de graduação em enfermagem da UFRJ, Campus Macaé, Flávia Campos Barcelos, mestre em Ciência e Tecnologia Farmacêutica pela UFRJ, especialista em farmácia hospitalar pela UF, membro da comissão de CP da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, SOBRAFO. E também a nossa acadêmica, Júlia Nogueira, acadêmica de farmácia. É um prazer tê-los aqui conosco. E para a gente começar a nossa roda, né, eu vou dar início a alguns conceitos e abordagem para a gente começar essa conversa. Então, gostaria que os convidados, né, iniciassem a falar para a gente um pouquinho, de uma forma simples, né, que a gente possa entender sobre os conceitos e abordagem dos cuidados paliativos. E fiquem à vontade, quem quiser iniciar. E dentro desses conceitos, né, a gente falar um pouco da indicação desses cuidados, pessoas, né, qual a indicação para que tipo de pessoas, que tipo de doenças, quais são os pilares, enfim, fiquem à vontade para conversar com a gente sobre esse tema. Quem quiser começar, fiquem à vontade. Eu, como muito educado, vou deixar a Flávia começar. Na verdade, eu sou minoria aqui, então vamos respeitar. Porque você é da casa, né? Você é da casa. Vamos dar prioridade, né? Bem, então, antes de tudo, eu queria agradecer muito a Júlia, né, pelo convite. É um prazer, né, estar falando sobre cuidados paliativos, que quem atua nessa área realmente se apaixona, né? Eu falo que a gente é paliativista por afinidade, né? É uma área de atuação que poucos têm, assim, conhecimento, e nunca é demais a gente frisar os pilares, a filosofia do que se trata o cuidado paliativo, né? Então, estou até com uma colinha aqui, que a Organização Mundial de Saúde já definiu o que é o cuidado paliativo em 2002, exatamente para desmistificar essa confusão que normalmente acontece, né, com a sociedade de uma maneira geral. Então, não vou citar a definição, né? Mas ela fala que o cuidado paliativo, na verdade, é uma abordagem assistencial. É um tipo diferenciado de cuidado prestado a um grupo de pacientes que tem necessidades diferenciadas e, diferente de uma outra abordagem assistencial, engloba também os seus familiares, porque entende que no universo do cuidado paliativo não há como dissociar o binômio paciente e cuidador, paciente e família, tá? Isso é uma coisa muito normal no cuidado paliativo, né? Então, essa abordagem ela está centrada em promover a melhor qualidade de vida possível a esse grupo de pacientes que tem doença ativa em evolução e são doenças graves e potencialmente ameaçadoras da vida. Então, são aqueles pacientes que têm um diagnóstico reservado, sim, de meses até anos de vida.
Tá? Então, é muito comum a gente fazer essa diferenciação. Não são pacientes terminais, mas são pacientes que possuem o diagnóstico reservado em algum momento, né, do evoluir da sua doença e que precisam de uma abordagem de cuidado diferenciado por conta disso. Então, eu gostei muito, né, que você traz essa definição já de 2002, né, que é a primeira lá em 1990 pela OMS, e agora já em 2002 a gente traz essa visão, inclusive, não só da questão das doenças que ameaçam a continuidade da vida, né, mas traz a questão também de um cuidado espiritual também voltado para o olhar do cuidado centrado não só no biológico, mas no psicossócio-espiritual também, num cuidado mais integral desse paciente, né? E você traz uma coisa interessante que fala justamente uma dessas coisas do conceito, que não se fala em terminalidade em cuidado paliativo, mas sim nessa questão que você traz da doença que ameaça a vida, né? Então, quanto antes a gente puder encaminhar um paciente que tem uma doença que leva ao sofrimento humano, uma doença que ameaça a continuidade da vida, né? A maioria das doenças crônicas trazem esse perfil e a gente possa, então, encaminhar esse paciente desde o diagnóstico, né? A gente expande muito mais o campo de atuação dos profissionais, né? Uma outra coisa interessante que eu também gosto sempre de pensar quando a gente fala em cuidados paliativos é tirar aquela frase que a gente ouve ainda, né? Não vou dizer que a gente não ouve, mas a gente ainda ouve, né? Alguns profissionais que falam, eu não tenho mais nada para fazer, vou mandar esse paciente para casa. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem mudado o olhar a partir dessa definição de 2002, né? Entendendo que a gente fala de uma possibilidade, aí não é a impossibilidade da cura, mas sim o tratamento que pode ser modificador da doença. Então, a gente tem que pensar nas possibilidades de controle de sintomas, que a gente vai estar abordando muito mais do que pensar quando a possibilidade da cura não é possível. Então, e aí a gente entra na questão da qualidade de vida, né? E se a gente for pensar o que é qualidade de vida, essa qualidade de vida, né, até a OMS traz, que é muito sobre a percepção do indivíduo da inserção na vida no contexto de uma cultura, de um sistema de valores, e isso tem muito a ver com o que o paciente traz sobre percepção de qualidade de vida para ele, né? Que pode estar envolvida com relacionamentos sociais, com família, com trabalho, com educação. Então, já que a gente não pode pensar na possibilidade de cura, né, para a doença, né, pensando na questão do conceito ainda sobre cuidados paliativos, a gente deve focar na qualidade de vida, né? Isso, desculpa, na verdade, quando o paciente se depara com a filosofia do cuidado paliativo, normalmente é a primeira vez que ele tem as suas dores não físicas ouvidas. Então, a gente fixa muito nos sintomas físicos, né? Mas e o alívio do sofrimento não físico, né? O alívio do sofrimento social, espiritual, emocional. Então, tudo isso entra na filosofia do cuidado paliativo. E muitas vezes o paciente já está em um grau de sofrimento contínuo, né? E isso eu falo pelo INCA, né? Eu tenho essa consciência de que é um centro especialista em oncologia. E muitas vezes os pacientes têm uma resistência tão grande dentro dos próprios consultórios de oncologia de fazer essa, vamos dizer assim, migração, né? Simplesmente porque tudo que o Gunnar falou o que é o cuidado paliativo, se lá atrás, no momento do diagnóstico, tivesse sido pincelada essas ideias, no momento em que o paciente se depara com o esgotamento das possibilidades curativas da doença, né, da forma mais tradicional, quimioterapia, radioterapia, enfim, esses conceitos já seriam mais facilmente digeridos, né? Então, a gente vê até mesmo entre o meio médico hospitalar ainda tem essa dificuldade de entendimento. Então, e ainda mais com relação à sociedade de uma maneira como um todo, né? Por isso eu acho muito bacana a gente, sempre que tiver a oportunidade, como ação de educação mesmo, falar sobre isso, trazer esse assunto à tona,
na mídia mesmo, em várias formas de comunicação, né? Lives, o que sejam, até mesmo no meio acadêmico. Eu falo como farmacêutica, entre os meus pares, ainda existe muita dificuldade de entendimento. E aí eu vejo uma iniciativa como vocês, assim, dentro da faculdade, no meio acadêmico, com multidisciplinaridade, porque a multidisciplinaridade é tudo, é 100% cuidado paliativo, é isso, né? Não dá para a gente pensar em cuidado paliativo sem pensar na questão multidisciplinar e muitas vezes até interdisciplinar, entendendo que no contexto onde eu tenho um profissional de saúde, e às vezes eu tenho a ausência de outro, mas o conhecimento que perpassa e o diálogo entre as ciências podendo existir, ou seja, o paciente ele vai ser atendido de uma forma integral. Então a interdisciplinaridade é um caminho, né? Não vou ver nessa humanidade a transdisciplinaridade, ou seja, aí eu já estou até abstraindo, ou seja, que a gente não tivesse muros entre as ciências. Eu entendo ainda a necessidade da humanidade hoje ter essa divisão dessas caixas, de trazer cada um com seu curso específico de formação, mas que esse diálogo previsto pela interdisciplinaridade já pode ser uma questão de uma realidade, né, para os nossos alunos. Inclusive, né, na Liga de Oncologia, a gente tem alunos da Faculdade de Farmácia que estão vendo, inclusive, essa possibilidade desse diálogo, dessa questão da farmácia clínica, né, de diálogo com o paciente, né, saindo de trás ali do preparo do medicamento, de toda a parte administrativa que envolve o trabalho farmacêutico, né, da compra do material, do preparo do antineoplásico, mas vindo para estar com o paciente. Então, a gente trabalha isso também com eles, né, de forma que a gente consiga desenvolver essa comunicação. Quando você falou aí também sobre a questão da dor física, né, eu me lembro bem da Cicely Saunders, né, que traz o primeiro princípio, né, porque no cuidados paliativos a gente não fala de protocolos, a gente fala assim de princípios. E o primeiro princípio, né, do cuidados paliativos é justamente o conceito de dor total, né, criado pela Cicely Saunders, que foi enfermeira médica assistente social, implantou essa questão do cuidados paliativos e trouxe esse conceito olhando não só para a dor física, mas entendendo o contexto dessa dor que a gente trabalha na oncologia, especificamente o distress, que seria esse estresse emocional que muitas vezes é impossível de ser mensurado. Que engloba tudo, né? Exato. É impossível de ser mensurado e uma analgesia com opioide não vai resolver essa dor desse paciente que sente, né, a mortalidade presente na sua vida. E é uma pena, porque assim, todos nós estamos nesse processo de mortalidade, né, cada um em determinado momento da vida, né, nunca banalizando a morte, mas naturalizando o processo de morrer, né? Isso, o cuidados paliativos é ver de uma forma natural, como um processo. Se a nossa sociedade, enquanto cultura, visse a morte não como uma coisa triste, uma coisa, né, pesada, uma coisa que você, muitas vezes, você até tira... Não, as crianças não levam para um funeral, por exemplo. Né? Não veja. Então, as pessoas já crescem com aquilo dizendo que, poxa, é ruim, morrer é ruim. Né? Então, para um paciente que você diz, né, que você tem uma brevidade da vida por conta de uma doença que está ameaçando a vida, então você já remete toda uma questão de tristeza, de fim, de finalidade, mas, bom, todos estamos nesse mesmo caminho de processo de morte e morrer. Então, é pensar no cuidados paliativos não como morte, como fim, mas como vida, como qualidade de vida. Sim, eu gostaria de pontuar exatamente isso que vocês colocaram muito bem. A gente não pensar nessa fase sofredora, né? A gente sabe que ela existe, porém os cuidados paliativos estão ali para ajudar, né, a passar por esse sofrimento com uma qualidade de vida, né? E com todo o suporte que a pessoa pode, né, e deve ter nesse momento. E não só o paciente, mas isso vai além um pouco, né? Até para os familiares. Né? Também esses cuidados paliativos, principalmente nessa questão psicológica. Então, envolve também, que vocês colocaram, não só a questão física, mas psicológica, emocional, espiritual, enfim, não só do paciente, mas como dos familiares também. E oferecendo qualidade de vida para ele e para todos os familiares, né, que estão passando por esse momento mais difícil. Ótimo, acho que ficou bem claro. Só queria também agora apresentar mais uma acadêmica que está com a gente, que é a Carla Gama, que é acadêmica de medicina. Eu vi que ela entrou um pouquinho depois que a gente tinha iniciado, né?
E colocar também essa questão que vocês falaram da interdisciplinaridade, né? Os cuidados paliativos, né? Ele precisa de uma equipe multiprofissional, mas que deve existir também nessa equipe a interdisciplinaridade. A gente vai falar melhor mais um pouquinho, mais para frente, tá? Mas muito bem colocado, ficou bem claro, bem legal. Gunnar e Flávia, vocês são muito da área da oncologia, mas que outros pacientes poderiam receber os cuidados paliativos? Mas você consegue entender que não é só oncologia, né? Sim. Mas por que a oncologia grita tanto? Porque os cuidados paliativos nasceram, né, lá atrás com a oncologia. Mas aí, se lembra quando a gente falou que todos os pacientes com doenças crônicas, com diagnóstico de preservado, poderiam se beneficiar disso, dessa abordagem? Então, por exemplo, pacientes cardiopatas, pacientes com doença pulmonar obstrutiva congestiva crônica, pacientes com HIV/AIDS, pacientes com doenças neurológicas, por exemplo, mal de Alzheimer. Sim, todas essas doenças, né, que geram sofrimento, e às vezes você fica pensando, por exemplo, paciente com Parkinson, né, doenças crônicas degenerativas, pacientes... Hoje a gente fez uma discussão recentemente sobre alguns casos graves, por exemplo, de Covid. E a gente estava refletindo sobre uma doença que ameaça a vida, que não tem uma medicação hoje, que leva a uma cronicidade de alguns sintomas. Então, existe até uma discussão de alguns casos da Covid pelo olhar da qualidade de vida, pelo olhar da reabilitação pulmonar após aos pacientes que sobreviveram a uma lesão grave da Covid. Então, pensar em qualquer situação de doença que ameaça a vida, né, que traga sofrimento humano. Então, nesse sentido, até um paciente, por exemplo, com uma diabetes que leva a uma complicação, que pode levar a uma descompensação, um coma diabético, que pode gerar até um óbito de um paciente com uma hiperglicemia descontrolada. Então, é pensar que, às vezes, uma simples patologia, como uma diabetes, por exemplo, eu já acompanhei pacientes que sofrem absurdamente, porque tem paixão por comer doce, tem paixão por comer, por exemplo, na obesidade. São pacientes que entram, por exemplo, para a cirurgia bariátrica e depois sofrem por não poder fazer determinados usos de alguns alimentos. Então, é pensar fora realmente, né, como a Flávia falou, surge lá na oncologia, pensando na questão do tratamento em si, paliativo, né, para determinados tipos de cânceres, mas ele extrapola em muito, né? Porque hoje o câncer é apenas uma das patologias que geram essa necessidade dessa equipe, dessa abordagem para cuidados paliativos, né? A incidência também acaba sendo muito maior dos cuidados paliativos oncológicos, né? Por isso que tem essa associação quase imediata, né? Mas a gente já viu que vários podem se beneficiar, sim. Agora, é muito gritante também, Gunnar, a questão da dor, né? A dor perpassa o paciente oncológico, perpassa o paciente cardiopata grave, né? Então, a dor em si é o principal sintoma que gera sofrimento associado, né? Então, aplacar a dor é, de certa forma, o objetivo principal, a meta principal desse tipo de abordagem, né? Sim, então, é interessante você trazer que existe também, por exemplo, muitos paliativistas até que não têm já tem esclarecimento sobre a questão de como manejar a dor, por exemplo, um mito, né, sobre o uso da morfina. Então, a morfina, a gente precisa desmistificar isso para os profissionais que utilizam no seu dia a dia, que em vez de você, por exemplo, sobrecarregar o paciente com alguns opioides, ou até mesmo, por exemplo, mais fracos, né, você está lá no tramadol, com uma dose que às vezes não... Pois é, e não consegue atingir o benefício, às vezes com uma dose equivalente muito menor de morfina, você consegue trazer qualidade de vida, o paciente consegue, por exemplo, manter as atividades de vida diária dele. Então, entender também que a morfina não é o fim da vida, não é o fim de linha. A morfina é apenas um medicamento que vai trabalhar a questão da dor física para que ele possa manter a sua qualidade de vida, manter o seu dia a dia, e isso, inclusive, prolonga a vida, né? Então, a gente desmistificar isso de uma utilização terapêutica segura, adequada, né? E desmistificar até bem indicada.
quando bem indicada Exato, e bem manejada. Então, a gente, exato. infelizmente, isso é 100% real. A principal barreira, vamos dizer assim, para a opiofobia parte dos próprios profissionais prescritores. E que isso vem lá de trás, na formação, né, Gunnar? Vem na formação, muitas vezes, quando eles são acadêmicos, quando eles passam pelos hospitais, e aí já recebem essa carga, essa memória, né? Essa crença, usando a palavra da moda, né? Essa crença de que não, morfina é para os últimos, deixa a morfina reservada. Então, o paciente com dispneia, que é a droga melhor do que a morfina em dose baixa, para falta de ar, dispneia, que é um sintoma super, super frequente em pacientes de cuidado paliativo. Então, deixa-se de usar um fármaco totalmente indicado, seguro, por conta da opiofobia. Isso é uma das coisas que a gente vai ter que militar muito, né? Não, a gente percebe, assim, às vezes você vê na prescrição, né? E aí o enfermeiro apraza, mas aí o meu técnico de enfermagem fala, não vou fazer isso não, eu vou matar o paciente. Então, assim, às vezes o próprio desconhecimento da própria equipe, né, como um todo. Isso eu falo aqui, assim, por exemplo, aqui eu já vi uma situação dessa aqui no próprio hospital público aqui de Macaé, a gente lidando com paciente, porque hoje o paciente de cuidado paliativo, ele está em qualquer clínica. Ele não está numa clínica oncológica, ele está numa clínica geral, porque a gente tem pacientes com insuficiência renal crônica, a gente tem paciente com insuficiência cardíaca, que vai estar nessa unidade e precisa dessa assistência de cuidados paliativos. Então, a equipe precisa o tempo inteiro estar em contato, em comunicação com outros profissionais para desmistificar essa utilização do opioide de maneira correta, de maneira adequada, pensando, né, nessa qualidade de vida para o paciente. E a gente pensa assim, nossa, isso acontece no Hospital Público de Macaé, mas isso não acontece no INCA? Então, não é bem assim. Eu trabalhei no Instituto de Oncologia, no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, no HC1, né, eu trabalhava no CTI, antes de vir aqui para a FRJ. E lá no próprio INCA, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar o FPCA, né? O Fora de Possibilidades de Curas Atuais. A gente não fala mais o Fora de Possibilidades Terapêuticas, ou pior ainda, há 15 anos atrás, a gente falava SPP. Vocês sabem o que é o SPP? Não. Se parar, parou. Então, essa visão... Vocês enfermeiros são terríveis. Então, não, que é isso. Aí a gente tinha essa visão, né, antigamente sobre isso. O paciente, olha, se parar, parou. Então, é um paciente que entra nessa linha de cuidados de final de vida, mas que a gente permite todo um arcabouço de técnicas e intervenções para que ele não tenha dor, para que ele tenha conforto, para que ele tenha higiene, para que ele tenha a melhora dos sintomas da dispneia, de náusea, da fadiga, né, que ele possa manter a alimentação enquanto o seu organismo tiver capacidade de alimentação. Né? Isso aí é um outro problema que a gente vê até lá no INCA, assim, a família fala, meu Deus, mas vocês vão matar meu paciente, vai tirar a hidratação. Então, até você explicar que o processo de alimentação vai ocasionar um processo inflamatório, até mesmo uma sepse no paciente que não tem mais condição de degradar aqueles macro e micronutrientes. Então, é um processo difícil de você ter essa comunicação. É muita ação de educação, E aí entra naquela outra questão sobre a comunicação de más notícias, né? Então, pensar na comunicação de más notícias é preparar todo o ambiente, preparar todo um cenário para você estar com esse familiar, com esse cuidador, com esse paciente. Não é simplesmente você dizer algo que vai trazer um aspecto tão negativo de mudança na vida daquela pessoa e da família como um todo. Porque não é só o paciente que sofre, né? A família sofre junto. E essa família não é só pai e mãe. Às vezes são os amigos, o esposo, a pessoa que está ali no dia a dia acompanhando, que é um cuidador que né, a gente vê, às vezes, familiares, amigos, primos que acompanham o sofrimento por diversas vezes, né? A gente vê pacientes, por exemplo, lá no INCA não era comum ter pacientes menores de 18 no CTI adulto. Porém, paciente de 17 anos, às vezes, internava lá. E aí você via que a mãe e pai, né? Mas mais mãe. A mãe ficava de noite, às vezes 5 dias sem ir para casa. E a gente falava, não, mãe, pode ir, mãe. A gente está aqui, a gente vai cuidar, tá tudo certo. Era só a mãe sair e pronto. Chegava o paciente, às vezes, ia a óbito. Então, assim, era uma ligação muito forte sobre essa força de vida do familiar, né, do parente próximo, para a impressão que a gente tinha sempre que ele estava nutrindo
aquela vida que estava se esvaindo, um sopro de vida, e o familiar ali ao lado, e era assim, a familiar sair para ir em casa, trocar de roupa, tomar um banho e voltar, o paciente tinha ido a óbito. Então, nesse momento, era cuidar da família, receber a família, acolher a família, o sofrimento, permitir aquela despedida com dignidade do paciente. Lembrar que esse paciente, ele não é só um número, ele não é um prontuário, pelo contrário, ele é uma vida. Né? Ele é o amor da vida de alguém. A gente fala muito isso na faculdade de enfermagem, né? Que a gente está cuidando de um amor da vida de alguém, né? Que por algum motivo de doença teve a sua vida abreviada. Então, é importante, né, pensar isso, principalmente para os acadêmicos que estão em formação. Né? A gente trabalha na disciplina aqui na enfermagem, uma disciplina que estuda cuidado com o corpo e morte e morrer, para preparar melhor o profissional de saúde, né? Pensando que não é o que a gente espera lidar, né, com a morte no dia a dia, mas é inevitável. Né? É um processo natural de todos nós, então faz parte do cuidado lidar também. Nunca é fácil, mas os enfermeiros estão muito mais próximos, né? Sim, a gente acaba ficando ali, né, 24 horas com ele. Quantas vezes eu já segurei a mão de um paciente e até acompanhando os batimentos cardíacos dele, até parar o paciente. Então, eu lembro de várias situações em que a paciente falava para mim, segura minha mão, não larga. E eu fiquei, às vezes, horas, 1 hora, 2 horas, segurando a mão até, porque eu sabia que eu estava bradicardizando, já ia realmente num processo de morte iminente. Então, é um conforto que você aí sai o Gunnar enfermeiro, entra o Gumar ser humano, né? Lógico. Então, verdade. A gente não pode deixar o humano de lado. E hoje a gente sabe disso na área da saúde, que você demonstrar a sua emoção frente a uma situação, hoje não é mais fraqueza, pelo contrário, é sinal de humanidade, né? É sinal de grandeza, é até uma grandeza humana, que a gente possa ter isso enquanto profissionais de saúde. Hoje e o ambiente é muito, muito pesado. Sim. Então, se não tiver espaço para dar vazão a isso, se os próprios servidores, se os próprios funcionários, né, não se sentirem acolhidos entre equipe para eu não estou aguentando, eu vou sair um pouquinho e você, por favor, dá um suporte, depois eu volto. Se não houver esse cuidar de quem cuida, acaba sendo um processo muito doloroso, porque é lidar com perdas, é lidar com sofrimento, é lidar com muita carga emocional. Né? Com limitações, então, né? Eu falo muito isso, por isso que não é para qualquer profissional. Tem profissionais, e nas suas diversas categorias, que se sentem mais confortáveis numa postura de um afastamento. E tá tudo bem. Não vou escolher estar na linha de frente, eu vou usar o meu know-how, né, para estar mais na retaguarda. Agora, estando no front, né, estando na linha de frente, é lidar com o sofrimento, sim. Né? E você vai adquirindo habilidades, capacidades emocionais para se posicionar. Então, é aprender a lidar com comunicação de notícias difíceis, se permitir mostrar o lado humano, permitir abraçar um pai, uma mãe que está ali em sofrimento, né, vendo o filho. Então, quando a gente pensa em cuidado paliativo, é só para idosos? Claro que não. Crianças. Imagina uma criança na pediatria em cuidado paliativo. Olha o sofrimento associado que tem aí para essa família, para os irmãos, né? Quanto material tem que ser trabalhado desde lá, desde o momento do diagnóstico, né? A gente sabe que essas doenças potencialmente ameaçadoras da vida, nem sempre o desfecho é favorável. A grande maioria das vezes o desfecho tem aqueles períodos de altos e baixos, né? Então, quando a gente vai ser mais otimista, quando a gente vai ser mais realista, né? Então, é um campo que você tem que desenvolver muitas habilidades, né? Vamos dizer assim, né? Para se fortalecer internamente enquanto profissional, a gente não pode desabar a todo momento, né? Mas também de se mostrar acessível, próximo,
porque o campo é o campo do sofrimento, né? É mais ou menos isso. Então, assim, desmistificar que é para idoso, né? Desmistificar que é para paciente terminal, que é nos últimos momentos de vida, né? Eu nem gosto muito desse rótulo, paciente terminal, né? E nos cuidados paliativos, a gente tem aqueles pacientes em cuidados em fim de vida, não é? Que são aquelas últimas 72 horas do paciente, que é aquela visão clássica do paciente já se despedindo da vida, né? Então, é aquele paciente que já não se alimenta, aquele paciente que já não mais se locomove, é um paciente que muitas vezes tem aquele olhar perdido, tradicional, todo mundo já viu, né? Então, esses são os degraus. Então, muitas vezes o paciente está em cuidado paliativo, mas ele está bem, ele está em casa, ele está conversando, ele está se alimentando, mas ele está tendo a sua dor bem tratada, ele está tendo os seus outros sintomas, como, por exemplo, náusea, vômito, uma ferida que ele possa ter, constipação, diarreia, toda essa gama de sintomas que acontece no desenrolar do processo de adoecer, do processo da evolução propriamente da doença, ele está coberto. Ele não está desassistido de todo, ele está assistido. Está assistido no complexo no complexo total da sua doença, em todos os aspectos da sua doença, não só ele, mas as pessoas que estão em sua volta, né? Então essa questão de você adquirir habilidades, né? E de você poder ter essas suas emoções, às vezes, junto com o paciente, eu acho que também traz um certo conforto e acolhimento para quem está próximo, não só para ele, mas para os familiares, apesar de, na graduação, né, ser muito pouco trabalhado essas questões. Né? O Gunnar falou que trabalha, né, até numa disciplina, mas eu, por exemplo, na minha graduação não tive esse olhar, né? Então, ainda penso que tem muito a se discutir sobre o assunto e que cada vez mais tem que ser inserido, não só na graduação, mas em várias discussões mesmo. Então, pensando nisso, gostaria de somente fazer uma pergunta. Como que é o acesso aos cuidados paliativos no SUS? Né? Vocês falaram em alguns hospitais específicos, falaram de várias situações que a gente vai lidar e que a gente pode oferecer esse cuidado paliativo, mas como que é esse acesso no Brasil? Como que isso acontece no nosso dia a dia ou, de repente, lá na atenção básica? A gente tem já esse acesso? A gente consegue levar um pouco desse cuidado para o paciente? Então, isso é uma luta interessante que a gente traz, né, desde 2002 com essa definição da OMS, porém só em 2018 é que o Sistema Único de Saúde traz uma resolução incluindo cuidados paliativos de forma integral pelo Sistema Único de Saúde. Então, é um bebê, né, que ainda está engatinhando, existe uma necessidade de formação profissional para atuar, para poder compreender esse processo de cuidado, de qualidade de vida em cuidados paliativos. Né? A gente está aí agora completando 2 anos dessa resolução do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, que implementa cuidados paliativos em todo o âmbito nacional, o Sistema Único de Saúde, porém, ainda é uma realidade, né, não encontrar disponíveis esses profissionais para atender de forma integral o paciente e a família, né? Então, é uma realidade que precisa realmente, cada vez mais a gente ter polos de formação, a pós-graduação ser mais acessível, porque a gente ainda tem, por exemplo, cursos que são extremamente caros, né, e que tem formação em cuidados paliativos. A própria Elizabeth Kubler-Ross, a sociedade que tem cursos de aperfeiçoamento, cuidados paliativos aqui no Brasil, são cursos extremamente caros, então, assim, é difícil você ter profissionais que estão no dia a dia, que querem investir na sua carreira profissional, mas encontram barreiras, né? Então, por exemplo, eu fiz o curso de paliativos para não paliativistas no Einstein. Então, assim, você vê que cursos como o Einstein ou o Sírio-Libanês, que trazem essa formação em paliativos, o próprio Instituto Paliar, em São Paulo, são institutos de referência, mas que têm um preço muito alto,
né? E nem todos os profissionais podem ter esse desprendimento financeiro, e estamos falando de um momento de crise mundial, né, que o país, não só o país, mas o mundo enfrenta uma crise financeira, onde muitas pessoas, né, tiveram preocupações relacionadas a empregos, e assim, você fala assim, para profissional de saúde não falta emprego, mas o que falta é saúde mental para trabalhar frente a uma pandemia, se expor ao risco, porque a primeira coisa que a gente faz é pensar na biossegurança, ou seja, ter nosso quadro vacinal em dia. Como é que a gente vai atuar na pandemia se a gente tem um quadro quando a gente não tem uma vacina, uma questão, né, de tratamento? Então, o cuidado paliativo, na minha visão, hoje, no Sistema Único de Saúde, ainda está engateando. Tem alguns hospitais que já trazem, né? O Hospital São João Batista, em Macaé, é um hospital certificado pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos, inclusive como polo de atendimento de cuidados paliativos, não só oncológico, mas também para cuidados paliativos em toda a sua complexidade de atendimento. Né, o paliativista lá, o doutor Gabriel, é um deles da equipe, mas tem outros profissionais que atuam lá junto, uma equipe, né, que desde o ano passado já passou a integrar um movimento mensal de reuniões sobre cuidados paliativos para a formação da equipe. Então, é um movimento realmente que você precisa trabalhar diversas questões no dia a dia, mas, na minha visão, a gente ainda tem muito que caminhar pela frente. Não só o sistema último, mas o sistema privado também, né? O sistema privado também, a gente... Cadê? Quando a gente vai buscar um profissional de cuidados paliativos, você acaba encontrando só na oncologia, onde já tem uma história, mas em outros profissionais não tem esse tipo de atuação, né? Também está tudo muito voltado para o Sudeste, né? Para os grandes centros. Então, quando a gente pensa no tamanho do país, né? A gente vê, infelizmente, que os pacientes eles chegam no cuidado paliativo muito tardiamente. Né? Então, essa dificuldade de acesso, ao diagnóstico, essa dificuldade do tratamento em si, em todas as doenças, não só o câncer, né? Vão, claro, que tem impacto no cuidado paliativo. Eu não tenho muito a acrescentar, Gunnar falou tudo. A questão a gente precisa de mais profissionais, sim, e o próprio Conselho Federal de Medicina, né, se eu não me engano, ainda não reconhece como especialidade, conhece como área de atuação, né? Então ainda tem a própria escolha médica, né? Os médicos acabam talvez não optando, por exemplo, a oncologia sempre vai ser mais, de certa forma, valorizado do que os cuidados paliativos, né? Em termos de prestígio, vamos dizer assim, né? De visibilidade, né? Então, os próprios médicos, a gente lá no INCA, só para ilustrar, o INCA, ele é um oásis, vamos dizer assim, de cuidado paliativo, tá? Porque ele tem um hospital de 56 leitos destinado para o atendimento do cuidado paliativo. E é muito, muito pouco. Então, como que funciona essa questão no INCA? Os pacientes que fazem tratamento nas outras unidades, vamos dizer assim, curativas, quando recebem a indicação do cuidado paliativo, eles têm que... O paciente e a sua família, eles assinam um termo de consentimento concordando em ser migrados, vamos dizer, para um hospital exclusivo de cuidado paliativo. Então, os profissionais que trabalham nesse hospital, muitos deles entraram sem conhecimento nenhum de cuidado paliativo. Então, por exemplo, são médicos geriatras, médicos oncologistas clínicos, cirurgiões, que tiveram que aprender o cuidado paliativo, vamos dizer assim, trocando o pneu com o carro rodando. Então, a própria instituição, quando fez o concurso, não podia colocar como exigência cuidado paliativo, porque não existia, né? Então, os próprios profissionais tiveram que buscar o seu conhecimento, né? Hoje em dia, somente agora, em 2018, que isso já está mais... A tentativa de capilarizar isso ainda está muito incipiente, né? Mas a semente foi lançada, né?
Você fala isso, eu acho interessante quando você traz o INCA 4, né, que é o INCA onde a gente viu o paciente em cuidados paliativos. Quando o paciente saía lá do INCA 1, ele falava assim, e para mim, né, quando ele recebia a indicação para ser transferido para o INCA 4, ele fala, não quero, eu vou morrer, eu não quero. Então, assim, era difícil, porque desde o E início quando ele chega dizia... lá, você Pois sabe é. quando chega lá o que eles falam? Nossa, aqui é o paraíso, eu nunca fui tão bem atendido. Vocês me tratam como se eu fosse da família, porque é o local do acolhimento, como a Dulce falou. O acolhimento que ele não teve nos outros locais, ele sente acolhido no próprio ambiente que é todo preparado para isso. É uma mudança muito radical. E ele fala assim, por que eu não vim para cá mais cedo? Né? Então, a gente é obrigado a ver os dois lados também. Sim. Os pacientes também não estão acostumados, gente, a lidar. Outro dia, o profissional falou assim, eu nunca conversei com uma farmacêutica. Eu nem sabia o que a farmacêutica fazia, né? E eu estava lá explicando como é que usava os medicamentos, para que servia para cada medicamento, explicando, fazendo aquela receita facilitada por horário. Ela não sabia o que um farmacêutico fazia, ela nunca tinha. Acho que o único contato que ela tinha era na janelinha para entregar a receita para pegar o medicamento. Né? Então, eles lidam com o assistente social de perto, o psicólogo de perto, ainda mais na dinâmica quando a equipe vai até a casa, porque tem essa modalidade. Né, isso eu gostaria de saber também, se existe esse atendimento no domicílio. Então, isso deve ser deve acontecer só no INCA? Esse atendimento domiciliar acontece só para os pacientes lá? Não, no INCA tem uma estrutura já delineada para isso. Mas nos outros postos de atendimento de cuidado paliativo, também tem equipes que vão até a casa do paciente, porque são muitas vezes pacientes debilitados, que não têm condição de irem até o hospital, entende? Sim. Pacientes acamados, pacientes que já são restritos ao leito. Né? Então, faz parte essa visita domiciliar, sim. Ótimo. E, assim, para a gente fechar e puxar agora um pouquinho para a nossa sardinha de interprofissionalidade, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância dessa interprofissionalidade no cuidado paliativo, né? Você já citou aí, Flávia, vários profissionais envolvidos, né? Porque a gente sabe que vários cuidados paliativos precisam mesmo de uma equipe multiprofissional. Mas como essa interprofissionalidade, ela está acontecendo, né? Ela acontece e é essencial para esse cuidado, gostaria que vocês falassem um pouquinho. Sim, então, como a gente estava falando já no início, né, que essa multiprofissionalidade, ou a interprofissionalidade, ela é necessária para um cuidado integral, para que a gente possa atender a todas as necessidades de um paciente em cuidados paliativos, né? E nesse processo, não só pensando na qualidade de vida desse paciente, no manejo dos sintomas biopsicossocioespirituais, então eu tenho desde do médico, enfermeiro, farmacêutico, do psicólogo, eu tenho um capelão, eu tenho uma pessoa que vai olhar para as necessidades espirituais também desse paciente, né? Eu tenho uma multiplicidade de olhares pela percepção individual desse paciente, as necessidades individuais desse paciente, para que a gente possa realizar esse trabalho de forma abrangente, né? Então, é pensar sempre nesse paciente como protagonista, né, realmente desse processo. Fazer com que ele participe, né, sempre que for possível, dentro da capacidade de compreensão e dentro do quadro que ele se encontra, o familiar, o cuidador e o paciente fazendo parte desse processo, né, junto aos demais profissionais. Então, que esse atendimento possa ser, inclusive, feito por mais de um profissional ao mesmo tempo, que a gente possa ter, por exemplo, quando a gente faz aqui na Liga de Oncologia, a gente vai sempre um aluno da enfermagem, com da medicina, com da farmácia, com da nutrição, porque diferentes profissionais têm diferentes olhares sobre o mesmo problema. Então, trazem dentro da sua área de conhecimento esse diálogo entre as profissões, né? E eles se complementam, né? Então, ninguém trabalha sozinho dentro do cuidados paliativos. A gente trabalha em equipe, né? Um se apoia realmente no outro. Então, eu, enquanto enfermeiro, estou vendo uma necessidade de um assistente social.
E aí eu chamo o assistente social que está ali do lado para resolver aquela situação. Discutir juntos, né? É diferente de fazer aparecer, encaminhar, esperar a resposta, entende? É um time mesmo, é uma equipe. Ótimo. Quando a gente pensa nesse paciente, né, eu gosto muito de lembrar de um dos princípios lá do cuidados paliativos, que é melhorar sempre a qualidade de vida, influenciando positivamente no curso da doença, é pensar numa abordagem holística, né, respeitando que esse paciente ele é um ser muito mais do que biológico, ele é um ser biográfico, né, ele traz toda uma questão, uma história de vida. Né, a gente fala em cuidados paliativos de trazer e deixar um legado. Né? Quando a gente constrói isso com o paciente, isso traz um conforto também para o paciente, pensando também naquela situação de final de vida, 72 horas, prestes a uma situação de finitude. Então, pensar em que legado esse paciente construiu junto à família e trabalhar com esses profissionais de forma integrada, né? Buscando poder potencializar todas essas narrativas que esse paciente traz junto das histórias de vida. Isso a gente consegue, então, com a interprofissionalidade, obter esse olhar, né, de uma abordagem holística para esse paciente, no momento que muitas vezes é bastante difícil, não só para o paciente, mas para a família como um todo, né? Eu queria colocar é que a gente busca tanto essa interdisciplinaridade e é tão gostoso, é tão bom. A gente vê que não é uma utopia, sabe? É uma realidade. Porque são vários profissionais, cada um em sua área de atuação, mas eles reconhecendo o valor do outro, né? Então a gente fala assim, não é cada um no seu quadrado, é todo mundo junto no círculo, vamos dizer assim, né? Porque fica tudo um pouco misturado as áreas de atuações, né? Então e é muito gratificante você ver uma situação, ver um problema e você vê aquele paciente saindo dali do hospital com aquele problema resolvido. O problema você identificou, mas você não tinha ferramentas para resolver. Então, você busca o auxílio do psicólogo, busca o auxílio do nutricionista, e a gente vê o resultado, né? E isso é o que vem a parte gratificante da interdisciplinaridade, né? É a resolutividade, as coisas andam muito rápido, né? E é também o conhecimento, né, do que o outro faz, né? E reconhecendo isso, como você pode, em conjunto, atingir o seu objetivo maior, que é a resolutividade para o paciente. Exato. Exatamente, né? E a gente discute sempre isso e eu acho que tem que estar envolvido em todas as situações também, em todas as áreas, em todos os setores. Que é muito importante, a gente só tem a ganhar para o paciente, né? Se a gente já puder, desde a formação deles, já trabalhar essa noção de equipe, noção de respeito entre o conhecimento, entre cada disciplina, né? A gente pode saber aquilo, mas por que eu não chamo o outro para comentar e trabalhar junto, né? E trazer a expertise dele? Então, a gente está junto com o outro profissional, respeitando o conhecimento de cada um, né? Cada um podendo contribuir da melhor forma para o paciente, que o nosso objetivo é um só, não é o paciente. Então, deixar o ego em casa, deixar um pouquinho, né, aquela vaidade do profissional e reconhecer o valor do nosso outro colega de profissão que está ali também pensando no melhor para o paciente, né? Exatamente. Então, quero agradecer a participação de vocês. Nós estamos finalizando o ano com essa roda de conversa. Foi muito proveitosa, né? Espero que todos que estejam ouvindo, né, e se inscrevam no canal para ouvir, gostem também e seja mais um ponto aí de discussão para o nosso atendimento. Tá? Muito obrigada a vocês, tenham uma boa noite, um bom fim de semana. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Foi um prazer. Prazer. Obrigado pelo convite. Tchau.